Olá pessoal, olá concurseiro, seja bem-vindo ao canal Estudando para Concursos. E no vídeo de hoje tem a parte 2 do Currículo Paulista. Iremos começar a estudar sobre educação infantil. Vamos ao conteúdo. Identidade e finalidade da educação infantil. História da educação infantil no estado de São Paulo. Então ele começa aqui, o autor, falando da história da educação infantil no estado de São Paulo. Eu vou passar essa parte resumidamente, de maneira muito rápida, né? Ele fala que recuperar a história da educação infantil no Brasil contribui para compreender o que a BNCC representa em termos de direito à criança para essa etapa da educação. Saber de onde partimos, onde estamos e aonde queremos chegar possibilita traçar novos caminhos. Nos anos 1930, já existia no Brasil instituição pública de proteção à criança, mas foi na década de 40 que as ações governamentais se efetivaram com foco na filantropia, no higienismo, na puericultura, vertentes vinculadas às questões de cuidado e saúde às crianças. As creches eram planejadas com rotinas de triagem, lactário, enfermagem e preocupação com a higiene do ambiente físico. Com relação a São Paulo, estado de São Paulo, as escolas maternais foram regularizadas em 1925 por meio de um decreto estadual. Posteriormente, em 1935, quando Mário de Andrade dirigia o Departamento de Cultura do município de São Paulo, foram criados os parques infantis nos bairros operários, que atendiam crianças de diferentes grupos etários em horário contrário ao da escola para atividades recreativas. Nessa época, os interesses da burguesia, dos trabalhadores e do Estado fomentaram políticas públicas que regulamentaram o atendimento à infância. Em 1950, a maioria das creches era de responsabilidade de sociedades filantrópicas e o objetivo dessas creches era suprir as necessidades advindas da pobreza. Em 64, foi criada a FUNABEM, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, tendo como proposta uma educação compensatória, que buscava a redução do fracasso escolar das crianças das classes desfavorecidas. O projeto ele continuou na década de 70 com a atuação da LBA, a Legião Brasileira de Assistência. A primeira ação voltada à infância e em âmbito estadual foi promovida em 66, sem abandonar totalmente aqueles princípios higienistas e assistencialistas. É defendido no primeiro seminário sobre creches no estado de São Paulo o conceito de creche como um serviço que oferece um potencial capaz de garantir o desenvolvimento infantil, compensando as deficiências de um meio precário próprio das famílias da classe trabalhadora. Nesse evento, a creche ela foi apresentada como instituição de atenção à infância, capaz de atender aos filhos da mãe trabalhadora, que tem como objetivo a promoção da família e prevenção da marginalidade, mas quer, sobretudo,
sensibilizar a sociedade civil para a qualidade do atendimento ofertado às crianças. Buscando essa qualificação, a Secretaria ela passa a defender a necessidade de contar com profissionais especializados na área do desenvolvimento e educação infantil, do serviço social, da psicologia, da pedagogia e de outras áreas afins, para pensar e realizar o trabalho nas creches. Contudo, influenciados pelo tecnicismo, esses profissionais, especialmente os profissionais do serviço social, mantêm um olhar técnico para o trabalho, que prioriza mais as famílias do que as crianças. Na década de 70, com a promulgação da Lei 5.692, de 71, uma das normativas federais define a função social da educação infantil e reconhece a sua importância como uma etapa educacional, conforme se lê no capítulo 6, no artigo 61. Os sistemas de ensino estimularão as empresas que têm em seus serviços mães de menores de 7 anos a organizar e manter diretamente ou em cooperação, inclusive com o poder público, educação que preceda o ensino de primeiro grau. Em 81, com a criação do Programa Nacional da Educação Pré-Escolar, que foi elaborado pelo MEC, COPRE, Secretaria de Educação e pelo Mabral, observa-se um movimento inicial para a educação das infâncias, embora essa educação da infância não estivesse ainda sendo tratada como força constitucional, ainda não estava na Constituição. O programa ele reconhecia a relevância de ações voltadas à infância, frente ao impacto que a infância tem no desenvolvimento do ser humano. A educação pré-escolar é agora considerada como primeira fase da educação, pois estabelece a base de todo o processo educativo, que consiste em a pessoa fazer-se progressiva e permanentemente, conquistando-se a si mesma, integrando seu grupo social, delineando seu presente e criando o seu futuro. Em São Paulo, na década de 80, foi marcada por movimentos pró-creches que, influenciados pela luta das mulheres, apresentavam várias reivindicações aos poderes públicos, representando uma luta por direitos sociais e cidadania. Tais movimentos resultaram na conquista da creche como um direito das crianças e da mulher trabalhadora. A Constituição de 88, ela ratifica para a criança de 0 a 6 anos o direito de frequentar creches e pré-escolas, com a chegada da LDB de 96. A educação infantil é integrada à educação básica. Então, quando chegou a LDB, a educação infantil ela se integrou na educação básica. Em 2006, a LDB ela passou por alterações e a LDB ela reduz o período da educação infantil para 0 até 5 anos. Isso aqui cai muito em prova, em razão da ampliação do ensino fundamental para 9 anos. Em 2013, é regulamentada a Lei 12.796, que inclui na LDB a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos na educação infantil. Então,
as crianças de 4 e 5 anos, elas são obrigadas a se matricular na educação infantil. Desse percurso histórico de avanços e conquistas da educação infantil brasileira, em dezembro de 2017 é homologada a BNCC, atendendo à Constituição de 88 e a LDB de 96, e contemplando em seus princípios e diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, o DCNEI, que é a Resolução CNECB número 5. Como desdobramento desse processo, a construção do Currículo Paulista para a Educação Infantil traz como premissa o binômio educar e cuidar, as interações e brincadeiras e a garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Tudo isso contemplado na BNCC. No cenário estadual, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, a PNAD, são atendidas aproximadamente 40% das crianças na creche e cerca de 93% das crianças na pré-escola. Dados que apontam para a necessidade de políticas públicas voltadas para essa etapa da educação básica, educação infantil, como forma de atendimento à Meta 1 do Plano Nacional de Educação. Essa Meta 1, ela fala sobre a universalização da pré-escola e também da ampliação na oferta de creche. O estado de São Paulo ele é constituído por uma população representativa de diversas regiões do país. Tal especificidade evidencia a necessidade de se considerar a diversidade cultural no momento da construção do currículo paulista. Então, como São Paulo ele tem pessoas de diversas regiões, então quando o currículo paulista foi construído, foi bem considerado a questão da diversidade cultural. Como previsto na LDB, os municípios eles têm autonomia para definir as políticas públicas que viabilizem a oferta e o acesso a um atendimento de qualidade, de forma a respeitar o contexto social, histórico e cultural em que estão inseridos. Nessa perspectiva, coube a esse currículo assegurar princípios para atendimento à criança pequena nas creches e na pré-escola. Instituições que devem acolhê-la e partilhar com sua família ou responsáveis os cuidados a que tem direito na infância, com seu corpo e pensamento, seus afetos e sua imaginação. E garantir as aprendizagens essenciais, né? Respeitando a história construída no ambiente familiar ou na comunidade em que vive. Concepção de infância e criança. A infância, ela não se refere apenas a um tempo que é cronológico, a uma etapa de desenvolvimento, mas a infância, ela corresponde também a um lugar social e simbólico construído nas diferentes culturas. Por isso, é preciso falar sobre infâncias, exatamente isso, infâncias no plural, respeitando a diversidade das culturas locais. Os novos conhecimentos, oriundos de diversas áreas do conhecimento, têm paulatinamente reforçado e complementado a concepção de criança competente, resultando as suas possibilidades de estabelecer relações e levantar hipóteses explicativas, de se comunicar, de criar e manter vínculos interpessoais, construir saberes, culturas, etc.
Assim, a criança passou a ser considerada como cidadã, sujeito de direitos, pessoa com agência. É nesse contexto que cria as condições para ouvi-las. Do ponto de vista do desenvolvimento, a infância caracteriza-se por intensos processos cognitivo, físico, social, afetivo, cultural e linguístico. Essa fase da vida não pode ser vista como estanque, mas sim, essa fase da vida, ela tem que ser vista como um processo que produz marcas constitutivas da subjetividade, instituindo modos de ser, de estar e de agir no mundo. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil ratificam a visão da criança compreendida como sujeito histórico e sujeito de direitos, que nas interações e políticas do cotidiano vivencia e constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Nesse sentido, é irrefutável a relevância da educação infantil como tempo de vivência das infâncias, como forma de potencializar a formação integral das crianças, apoiando o seu processo de desenvolvimento, visto que desde o nascimento da criança, desde o nascimento, a criança ela atribui significado à sua experiência, ampliando gradativamente a sua curiosidade e suas inquietações com a mediação das orientações materiais, espaços e tempos que organizam as diversas situações de aprendizagem. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, o período de vida atendido pela educação infantil caracteriza-se por marcantes aquisições: a marcha, a fala, o controle esfincteriano, a formação da imaginação e da capacidade de fazer de conta e de representar usando diferentes linguagens. Embora nessas aquisições a dimensão orgânica da criança se faça presente, suas capacidades para discriminar cores, memorizar poemas, representar uma paisagem através de um desenho, consolar uma criança que chora, etc., não são constituições universais biologicamente determinadas. E esperando o momento de amadurecer. Crianças são histórica e culturalmente produzidas nas relações que estabelecem com o mundo. Então, as crianças elas são histórica e culturalmente produzidas nas relações que estabelecem com o mundo material e social, mediadas por parceiros mais experientes. Nota-se que a criança de 0 a 6 anos ela é complexa, ela é desafiadora, essa criança é surpreendente, ela pode ser exuberante. Na educação infantil, várias ciências devem concorrer para repertoriar o professor. Então, o professor ele tem que ter um conhecimento de várias ciências, propiciando os conhecimentos que os habilitem a ser para a criança um eficaz mediador do seu processo formativo. Processo formativo que envolve aprendizagem, desenvolvimento e vida. Atualmente,
A neurociência, ela tem contribuído muito com as ciências da educação. Segundo Husserl, aproximadamente 90% das conexões cerebrais elas são estabelecidas dos 0 aos 6 anos. Então, 90% das conexões cerebrais elas são estabelecidas do 0 aos 6 anos. Nessa fase, são formadas as bases para as capacidades físicas, intelectuais e emocionais. Assim, podemos potencializar esse desenvolvimento promovendo experiência lúdica. Então, a experiência lúdica, ela potencializa esse desenvolvimento, estabelecendo interações sociais que impulsionem a atividade cerebral. Isso evidencia que o contexto, associado a estratégias adequadas a cada fase, auxilia na remodelação do cérebro, a chamada plasticidade cerebral. Função social da instituição de educação infantil. A instituição de educação infantil, responsável pela primeira etapa da educação básica, ela visa atender às especificidades da criança pequena, sem, contudo, ser preparação para o ensino fundamental. Então, a educação infantil, ela não é uma preparação para o ensino fundamental. A educação infantil, ela tem como objetivo atender às especificidades da criança pequena. Assim, contrapondo-se à ideia de preparatória, essa etapa ela exige priorizar interações e brincadeira. É a fase que a criança vai brincar muito. A interação e a brincadeira elas serão os eixos estruturantes para a organização de tempos e espaços, de modo a garantir experiências ricas para a aprendizagem, o que não combina com a proposição de atividades estanques e fragmentadas. Eu vou até colocar isso aqui de rosa, ó. Não combina com a proposição de atividades estanques e fragmentadas. Uma instituição de educação infantil que prioriza a interação e brincadeira tem a prática de ouvir as crianças. Então, se é instituída uma educação infantil que prioriza interação e brincadeira, acaba acontecendo a prática de ouvir as crianças. Por exemplo, ouvir o quê? Sobre como podem ser dispostos os brinquedos no parque, como deve ser organizada a biblioteca, como organizar os espaços, como organizar a adequação e disposição das mobílias. Assim, abre espaço e possibilidade para que as crianças elas participem nas diversas decisões, inclusive no planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador. É importante destacar que a atenção ao que a criança fala não se encerra na linguagem verbal, isso é muito importante, mas deve considerar as sutilezas das formas de comunicação dos bebês e das crianças, como afirma Loris Malaguzzi, revelado no livro As 100 Linguagens da Criança. Tem um trechinho aqui. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. Edwards, 1999. Deste modo, cabe ao professor ouvir, não apenas com ouvidos, mas o professor ele tem que ouvir com um olhar responsivo, observando as expressões de cada criança, acolhendo e inferindo as necessidades e interesses dela a partir do que é observado.
As crianças, elas precisam ser consideradas também quanto à disposição e as quantidades de mobiliário da sala, levando em conta as suas especificidades e a necessidade das crianças se movimentar, explorando diferentes espaços, criar cenários, ah, explorar diferentes espaços, criar cenários, brincar junto a outras crianças. Em vista disso, a BNCC, como política pública, elege como núcleo da nova educação infantil as crianças e suas experiências, assegurando-lhes o direito de aprender e de se desenvolver. O diálogo da educação infantil com outros setores. Para pensar o desenvolvimento integral da criança, requer considerá-la nos diferentes contextos sociais. A indissociabilidade do cuidar e do educar demanda diversas ações das instituições públicas, de maneira especial dos equipamentos públicos da comunidade onde a escola está inserida, e prevê uma articulação orquestrada na qual diferentes agentes tecem, por meio de suas atuações, uma rede de proteção à infância. É desejável que a ação intersetorial esteja explicitada no projeto político-pedagógico da escola, considerando o contexto local, uma vez que, conforme afirmado nos parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, a proteção integral das crianças extrapola as funções educativas e de cuidado e deve ser articulada por meio de ações que integrem as políticas públicas intersetoriais. Papel dos profissionais da instituição de educação infantil. A instituição de educação infantil está centrada no atendimento aos bebês e no atendimento às crianças que estão sob responsabilidade dos adultos, com os quais estabelece vínculos estáveis e seguros, como os professores e cuidadores, bem como daqueles com os quais interagem ao longo da rotina, como os responsáveis pela limpeza, pela alimentação, pela segurança, pela secretaria, pela gestão da instituição, dentre outros. Nesse sentido, é essencial que todos os profissionais conheçam as especificidades da faixa etária atendida. Então é importante que todos os profissionais ali da instituição, eles conheçam as peculiaridades, né, as especificidades da criança, de determinada faixa etária, a fim de compreender a importância de suas ações em favor da criança, de modo a zelar e contribuir efetivamente com a qualidade do atendimento prestado. Assim, também é relevante cuidar das narrativas por meio das quais nos dirigimos às crianças, nas diferentes situações do cotidiano, compreendendo esses momentos como referências de práticas sociais que precisam ser apresentadas de modo ético e empático, ciente de que as crianças aprendem não apenas pelo que lhe falamos, mas as crianças elas aprendem pelo que elas observam, replicam e reinventam o que fazemos. Por fim, é importante ressaltar que todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente na educação infantil, assim como nas demais etapas da educação básica, que de algum modo participam do processo aprendizagem e desenvolvimento da criança, ou que deem o suporte pedagógico, todas essas pessoas elas tornam-se corresponsáveis pela formação integral da criança, sendo assim todo mundo considerado educador.
papel do professor na educação infantil. Os professores da educação infantil, eles devem priorizar, claro, o protagonismo da criança. Para tanto, precisam praticar uma escuta ativa e, claro, a mediação do processo de aprendizagem e desenvolvimento, fazendo com que as ações do cotidiano e do imaginário, que é o faz de conta, se abram intencionalmente, como um mapa de possibilidades educacionais, criando oportunidades, situações, propondo experiências que ampliam os horizontes culturais, artísticos, científicos e tecnológicos dessas crianças. Dessa forma, é preciso compreender seu papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Sua intencionalidade educativa, ela se expressa nas atividades propostas e na gestão de ambientes que promovam as interações e a brincadeira. Então, na educação infantil é muito importante promover interações e brincadeiras. Para realizar plenamente o trabalho como professor de educação infantil, é imprescindível aprender a interpretar os processos contínuos e compreender as percepções, as ideias e os pensamentos das crianças sobre as ações dos adultos e de seus pares. Assim, os professores, eles devem estar bem atentos e bem conscientes sobre os interesses que surgem no decorrer do dia, os interesses que surgem durante as brincadeiras e saber correlacioná-los aos objetivos da aprendizagem, conferindo um sentido pedagógico às suas próprias intervenções. Os professores, eles devem também conhecer as bases científicas do desenvolvimento da criança nas diferentes fases, de bebês a crianças pequenas, compreendendo que as ações de educar e de cuidar são práticas indissociáveis, ou seja, educar e cuidar são práticas que não dá para separar, elas são juntas. Também é importante garantir aos professores que continuem seu processo de aperfeiçoamento de forma a ir além da formação inicial, assegurando formação continuada em seus espaços de trabalho, a fim de potencializar a reflexão sobre as práticas pedagógicas e construir um olhar criterioso sobre a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Para tanto, os professores precisam ser pesquisadores das práticas pedagógicas, compreendendo a necessidade de planejar com base no conhecimento específico sobre cada faixa etária, garantindo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e organizando os tempos, espaços e materiais adequados a cada proposta. Para que os objetivos sejam atingidos, os professores, eles necessitam ser exímios observadores. O professor tem que ser um docente observador e fazer diferentes registros sobre tudo aquilo que se observa. É o que pode dar sustentação às avaliações, isso vai ajudar na reflexão sobre a aprendizagem e então reflexão às propostas para o encaminhamento ou reencaminhamento que garantam o aprofundamento no domínio das competências e habilidades previstas para a fase. Por fim, é importante compreender como se dá essa relação de cuidar e educar, considerada imprescindível para a construção dos saberes, a constituição do sujeito, a aprendizagem e o desenvolvimento, cientes de que o espaço e o tempo vivido pela criança demandam intervenções responsivas dos professores, que devem planejar vivências
e ampliar as experiências a partir dos interesses e das necessidades das crianças. Concepção de currículo para a educação infantil. O parecer CNEC-B20 afirma que o currículo na educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças, desde bem pequenas, estabelecem com professores e com outras crianças, afetando a construção de suas identidades. No planejamento do currículo, deve ser levado em conta as possibilidades de descobertas, as potencialidades e a genialidade da criança, mediante o acolhimento genuíno de suas especificidades e interesses singulares. Isso demanda da instituição de educação infantil a promoção de experiências lúdicas e significativas, que de fato permitam às crianças compreenderem e afetarem o mundo no qual estão inseridas. Assim, faz-se necessário garantir condições para que a criança ela usufrua do direito de aprender e se desenvolva convivendo, brincando, participando, explorando, expressando e conhecendo-se em contextos culturalmente significativos para ela. Com isso, a creche e a pré-escola precisam se organizar como espaços de acolhimento, espaços de descobertas, de interações, espaços de brincadeira, com condições que favoreçam o desenvolvimento pleno num ambiente educativo de qualidade que contribua significativamente para a construção da aprendizagem de todas as crianças. Projeto político pedagógico. Os projetos políticos pedagógicos, os PPPs, eles revelam as concepções e as práticas de cada rede e, mais especificamente, explicitam a identidade da unidade da educação infantil. Então, o projeto pedagógico ele mostra de maneira explícita a identidade da unidade de educação infantil, que represente em determinado contexto social, deve atender aos anseios da comunidade onde está inserida. Assim, como ponto de partida, a instituição de educação infantil ela deve construir o seu PPP considerando os processos democráticos e participativos, tendo como instrumentos possíveis a avaliação institucional com a participação das crianças, da equipe, da escola e da família. Então, a avaliação institucional tem que contar com a participação da criança, da equipe da escola e da família. Deste modo, os anseios da comunidade escolar são acolhidos, organizados e significados por meio do currículo. O currículo que contextualizado, ele deve contemplar os diferentes tempos, espaços e a cultura local, com vistas a aprofundar as experiências que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Nosso próximo vídeo será a parte 2 da educação infantil. Falarei sobre os aspectos pedagógicos. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado nos seus estudos. Se você gostou, se você está gostando do que está vendo aqui no canal, se não é inscrito, pode se inscrever. Se você já é inscrito, mete o dedo no like aí, dá um curtir, divulgue a nossa página e bons estudos e até a próxima.